garoto, que felicidade, hein? Boa tarde, salve, salve no ar, os donos da bola, abrindo a semana e abrindo uma semana de título. Mais um para a galeria do Cruzeiro, os nossos comentaristas, intrépidos comentaristas, daqui a pouco vão falar tudo sobre o jogo de ontem, a festa da torcida e, claro, tudo da superfinal também da Copa do Brasil, porque agora a gente tem hoje meia segunda, uma terça, mais uma quarta e chega a grande final. Mas vamos falar sobre a festa da torcida celeste que começou cedo nesse domingo. A equipe dos donos da bola acompanhou tudo e a reportagem é dele, Mr. Band. Ele que foi ovacionado ontem no Mineirão pela torcida do Cruzeiro. Alô, Luciano Dias, chega mais. Ainda faltavam 4 horas para começar o jogo e as principais vias de acesso ao Mineirão estavam congestionadas. Otimismo e empolgação. 3 horas da tarde, um carnaval fora de época, assim ficou os arredores do Mineirão. A chuva não desanimou os cruzeirenses, que não pararam de cantar 1 minuto sequer. Impossível foi ver o ônibus do Cruzeiro na chegada ao estádio. Festa, euforia. A festa continuou dentro do Mineirão, mais de 50 mil torcedores, estrelas espalhadas pelas arquibancadas, confiança no Tetra, amor pelo Cruzeiro de todas as idades, amor marcado no corpo. Na pele, no coração e tudo, na cabeça e tudo. Bola rolando, início da euforia misturada com apreensão. O Cruzeiro demorou 12 minutos para abrir o placar. Ricardo Goulart fez os cruzeirenses irem ao delírio nas arquibancadas. Empate do Goiás 10 minutos depois. Torcedores tensos, mas eles não pararam de apoiar. E o ritmo foi este até o final do primeiro tempo. Alegria, nervosismo. Aos 17 minutos do segundo tempo, a torcida cruzeirense voltou a comemorar. Gol de Everton Ribeiro. A torcida não parou de cantar. Ao mesmo tempo, estava contando os minutos para o jogo acabar. O Goiás pressionou nos minutos finais. 6 horas e 55 minutos, final de jogo no Mineirão. Cruzeiro 2, Goiás 1. Agora sim, a torcida pode comemorar. O Cruzeiro é tetracampeão brasileiro. Grupo bom e ainda mais com vitórias, é sempre mais gostoso de trabalhar. Ainda mais com títulos, né? Conquistar 2 vezes o campeonato seguido é uma coisa difícil e acho que tem que ressaltar o trabalho que nós fizemos durante tanto tempo, né? Vai ficar marcado na história de um clube da grandeza do Cruzeiro. Mesmo com a chuva, a alegria dos cruzeirenses se espalhou pelas ruas de Belo Horizonte após o jogo. Olha aí, a gente mostrou, tem muito mais ainda no programa. Eu quero receber o Twitter, aliás, o tweet, no Twitter do torcedor cruzeirense, no @ os donos da bola MG. E você, evidentemente, vai falar da conquista e do que pode, do que você acha que vai acontecer na quarta-feira. O torcedor atleticano, e aí? E a arbitragem? Aliás, o pessoal tá brigando comigo aqui. Ah, você não falou nada no jogo aberto, gente. Eu não mando lá, não. Eu falo que eles... Fala, filho, você tem 2 minutos para falar do Cruzeiro, senão eles me mandam embora. Então é o seguinte, manda Twitter lá, pô, no @ Band Jogo Aberto aí, reclama aí. Mas é que, naturalmente, em programas nacionais, como é o Jogo Aberto, o que acontece no sábado não é destacado na segunda, principalmente quando se tem pouco tempo para o debate. Fui claro, caros? Olha aqui. @ os donos da bola MG, torcedor do Cruzeiro para quarta-feira, torcedor do Atlético para quarta-feira. E aí, como é que fica? A gente vai rodar os melhores momentos do jogo de ontem. Aliás, o Goiás jogou bem, hein? Goiás jogou bem. E a gente comenta aqui, vamos lá. Na tela, essa drenagem do gramado, a FIFA levou embora, né? Santo Deus, que coisa bizarra. Verdadeiro polo aquático no primeiro tempo. No segundo até que melhorou. Vou começar com você, Cadu. Porque nós já divergimos aqui antes do programa começar, mas agora a gente não vai divergir, porque foi tão óbvia, ou tão óbvio que o Cruzeiro conquistaria esse título por uma série de fatores, e você pode inclusive enumerar se você quiser, que nós temos tempo. Agora, foi bom ver o Goiás, no mínimo com dignidade, né? Porque não buscava mais nada na competição,
mas o que valorizou a conquista por causa da atuação foi muito grande. Cruzeiro, tetracampeão brasileiro. Cadu, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. O título não foi só do Cruzeiro, o título foi da justiça, da meritocracia, do time que fez por merecer. Foi o título do planejamento, da sequência de um trabalho. Durante tanto tempo a gente pregou no futebol brasileiro que a sequência é importante, que a precipitação na hora de escolher e mandar um treinador embora sempre prejudica ou quase sempre não é bacana para o futuro de um time. O Cruzeiro apostou na sequência, apostou no entrosamento, apostou na manutenção de um trabalho que vinha dando certo e colheu um fruto mais do que merecido. É muita coisa para falar sobre essa conquista, né, Everton? Para começar, é impressionante como o Cruzeiro se tornou especialista na era dos pontos corridos em conquistar títulos com folga, né? Para usar o jargão ali do automobilismo, de ponta a ponta. O Cruzeiro assumiu o campeonato no começo para não perder mais a liderança. E foi assim nos 3 campeonatos do Cruzeiro na era dos pontos corridos, em 2003, 2013 e 2014. Isso não é comum. Na era dos pontos corridos, só um dos 3 títulos do São Paulo foi parecido com esses 3 do Cruzeiro nesse aspecto, mas todos do Cruzeiro foram assim. Então é realmente impressionante, é algo até que vem passando um pouco despercebido e que virou uma marca desse Cruzeiro. Não é comum ganhar o título, entre aspas, viu gente, com facilidade, porque essa facilidade só existiu pela qualidade do Cruzeiro, pela superioridade diante dos adversários, mas é algo digno de nota. E um fator importante também é que se conquistar um título brasileiro já é louvável, se conquistar um título com vantagem, com antecedência, já é mais bacana ainda. É quase surreal a gente imaginar um time conseguir isso 2 vezes consecutivas e um time que recebe bem menos dinheiro do que boa parte dos seus concorrentes nesse mesmo campeonato. Corinthians, São Paulo e Flamengo, não dá nem para começar a conversa. Esses 3 de cara da televisão já recebem milhões e milhões a mais do que Cruzeiro e Atlético. Mais que o dobro. Os patrocínios, por mais que os clubes daqui estejam nos holofotes e sejam melhores em quase todos os aspectos, pelo menos na atualidade, são menores, tanto no que se refere ao patrocínio master, quanto no que tange ali ao patrocínio do fornecedor de camisa. Então, quer dizer, se já seria digno de todos os elogios do mundo um time que ganha muito dinheiro conquistar isso que o Cruzeiro conquistou, 2 vezes seguidas, dessa maneira, com tanta vantagem, tanta superioridade, com menos dinheiro, é algo realmente para a gente bater palma. Parabéns ao Cruzeiro, parabéns ao Gilvan, ao Alexandre Matos, ao Marcelo Oliveira, esses 3 que eu tenho apelidado na minha coluna de trio de ferro, os 3 maiores responsáveis por esse sucesso do Cruzeiro, fora de campo. E dentro das 4 linhas, parabéns ao grupo todo, ao Fábio, que é um símbolo, é mais do que um jogador, ao Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. Os 2, para mim, devem ficar com o prêmio de melhores do campeonato, um dos 2 deve levar o prêmio de craque, e a turma toda, o time que é muito mais coletivo do que individual e até por isso conquistou esse bicampeonato espetacular. Bicampeonato seguido, tetra em geral. Obrigado, Cadu. Você falou que 11 anos de disputa, mas eu menti. 11 anos de disputa, em 11 anos de disputa de pontos corridos, o Cruzeiro ganhou 3 e poderia ter ganhado o quarto ou 4 se não fosse o Sandro Meirahit lá naquele lance do Ronaldo e tal. Júnior Brasil, fala do jogo, fala da conquista, Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um grande abraço para você e para os amigos. Parabéns ao Cruzeiro, sensacional. A gente tem que bater palma mesmo, uma vitória mais do que justa, uma vitória histórica, um jogo difícil. Vocês não vão falar do problema da arbitragem, teve erro sim, mas fica parecendo para alguns que o erro da arbitragem só existiu nesse jogo. Não, o erro da arbitragem foi em todo o campeonato. Eu até enviei outra pergunta, que jogo que a gente não teve erro de arbitragem? Agora, isso não pode apagar, não pode macular em nada essa extraordinária conquista do Cruzeiro. Dr. Gilvan, que assimilou depois do primeiro ano, entendeu, buscou Alexandre Matos, um monstro naquilo que ele fez, querendo mostrar trabalho, planejando, buscando peças, depois se preparando para o outro ano. Marcelo Oliveira, que mostrou uma competência e muito trabalho. A gente tem aí o Marconi Barbosa, com a ousadia dele, o Guilherme Mendes, o Quintiliano, estive com ele ontem lá, tanta gente aí, o Cruzeiro com esse Fábio ontem. A atuação dele foi extraordinária, extraordinária. Aí você vê um Egídio jogando uma bola assim incrível, meio de campo em alguns momentos. Os 2 volantes não renderam, entrou o Newton. E aí você vê um Everton Ribeiro pilhado num gás, num pique impressionante. O Goulart fazendo a diferença. E o Cruzeiro, que durante todo o campeonato foi superior àquilo que o Marcelo Oliveira disse. O seguinte, ele falou, eu fui
importante na frente em quase todos os quesitos. Como visitante. É pena que a câmera não está aqui para ver os três. Tá assim, os três. Muito bonitinhos os três. 1-0 para vocês três. Então, todos os números principais do Cruzeiro teve como visitante, números de aproveitamento, melhor ataque, a sequência de vitórias. Sensacional. Isso aí é para poucos. Poucos conseguem isso. Você sabe muito bem, meu amigo Cadu, poucos conseguem. Agora o Cadu você fica fazendo aquela coisa toda. Agora tá todo mundo quietinho. Tô entendendo o que você tá falando. Todo mundo quietinho, né? Na hora que tava todo mundo aqui assim. Agora tá todo mundo quieto. Então, parabéns mesmo. Olha, não tem um senão. E o Marcelo, que líder, que palavras, que propriedade, ele até falou sobre a importância da fisiologia. Às vezes eu sou criticado e cobrado, só que tem um detalhe, Marcelo. Você também falou de uma coisa chamada superação. E a superação nessa sequência dessas 5 vitórias aí, essas 2 vitórias fora de casa, foram feitas com superação. Parabéns, Marcelo é um exemplo de profissionalismo. De caráter, educação. Mas não é só pelo trabalho. que ele fez após ele ter assumido o Cruzeiro, não. A partir do momento que ele recebeu o convite para dirigir o Cruzeiro, não é? Tendo ele uma história com o Atlético e contestado por boa parte da torcida, ele manteve a lisura, a tranquilidade, que foram marcas registradas dele ao longo desse período dirigindo o Cruzeiro, e olha no que deu. Aí você diz, mas é fácil ganhar no Cruzeiro, porque a diretoria deu a ele as melhores contratações. Espera aí. Ele chegou a 2 finais de Copas do Brasil com o Coritiba, tendo um time bem mediano. Verdade. Né? Ele fez uma boa campanha com o Cruzeiro na Copa do Brasil do ano passado. Ele ganhou o Brasileiro do ano passado. Ele está na final de mais uma Copa do Brasil e ele ganhou o Brasileiro desse ano. Precisa dizer mais alguma coisa? Dimara Oliveira, boa tarde, Dimara. Boa tarde para todo mundo. Um beijo especial para a torcida do Cruzeiro. Tem que comemorar muito, é histórico, é fantástico o que o Cruzeiro fez nesses 2 últimos anos, o que essa diretoria tem feito. É tudo fantástico. Acho que a galera já parabenizou todo mundo aqui dentro e fora das 4 linhas. Mas quando a gente remete a este Cruzeiro, com todo o trabalho da diretoria, com todo o trabalho dos jogadores, a gente remete diretamente ao Marcelo Oliveira. Eu acho que é muito difícil você chegar para comandar como ele chegou, com a rejeição que ele chegou, com as dificuldades iniciais que ele tinha, com as dificuldades financeiras que o Cruzeiro tinha inicialmente. Ele assumiu uma situação. E sabe qual que é o mais bacana do Marcelo? Para quem acompanha a carreira dele, como a gente acompanha, desde a base do Atlético, quando ele teve as chances que teve de comandar a equipe do Atlético naquele meio tampão que ele fazia, é que o Marcelo não mudou nada. O Marcelo não mudou na forma de agir como pessoa, o Marcelo não mudou como treinador, ele é o mesmo treinador, com as mesmas convicções, a mesma humildade, a mesma simplicidade, e ele consegue passar isso para essa equipe do Cruzeiro. Essa equipe do Cruzeiro é uma equipe simples na forma de fazer futebol. As pessoas ficam assim, qual é o segredo do Cruzeiro? Por que em 2 anos ele está fazendo isso ou aquilo? Gente, quando você pega individualmente esses jogadores, e a gente até acompanhou o pessoal de São Paulo falando assim, porque no início desse trabalho esses jogadores eram rejeitados. Não tinha nada de rejeitado, eram jogadores que tinham aparecido como revelação em muitas de outras situações em termos de campeonato brasileiro e que recuperou o próprio Marcelo, mas nada além disso. Eles não eram estrelas, é diferente. Exatamente. As pessoas embolam o meio de campo. E vieram para um comando do Marcelo que conhecia esses jogadores e que teve o apoio da diretoria para poder fazer isso. Então, eu acho que o grande destaque, se você tiver que individualizar numa situação de time, é o Marcelo Oliveira, pelo tipo de trabalho, pelas convicções, pela forma como ele trata todas as situações. Ontem já falou da questão de que é aposentar no Cruzeiro. Sabe o que isso reflete? É um treinador que sabe que ele precisa, nesse momento, que ele tem uma outra decisão na quarta-feira, tirar qualquer tipo de especulação, qualquer tipo de situação que possa vir prejudicar uma conquista que é tão bacana e prejudicar uma possível outra conquista na quarta-feira. Então, é um treinador extremamente consciente do que é. A gente fala assim, olha, a gente tem maior orgulho quando o Marcelo sai de campo e vai para a coletiva, porque ele vê o mesmo jogo que a gente, ele fala das mesmas coisas que a gente, ele tem a mesma reação que todo mundo tem. Por quê? Porque ele é simples na forma de ser. Eu acho que quando a gente busca muito explicações para o futebol brasileiro atual, eu acho que falta essa simplicidade. É esse jeito de jogar
destaque sempre foi do talento de cada um. E acho que o Marcelo respeita muito o talento de cada um, se respeita acima de tudo, porque eu acho que ele enfrentou barras terríveis no início seu no Cruzeiro, e ele respeita o outro. Eu acho que isso é uma coisa que é difícil de você encontrar, e é uma lição. Respeito talvez seja a maior palavra do Cruzeiro em todos esses momentos. Extraordinário. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Ninguém, nenhum clube, nenhum jogador, nenhum dirigente pode ser campeão de alguma coisa se não tomar Forte-Rete. Tem que tomar, gente, porque isso aqui é prazer em dobro. Eu vou te fazer uma pergunta, vai ficar só entre nós dois aqui, Marcelo. Eu sei que você está tomando porque eu te mandei uma caixa aí. Como é que anda a sua vida sexual? Ontem, depois do jogo, eu imagino que foi só pena que voou, não é? Tá ruim, tá sem graça, não tá acontecendo. Mentira, eu sei que tá. É porque você tá tomando, meu amigo. Tá aqui, ó. Tá com a vidinha literalmente para baixo. Tá nada. Olha aqui, ó. Eu vou indicar para você o Forte-Rete. É um energético natural. Tá? Qualquer pessoa pode tomar, é voltado para a disposição sexual, viu, Júnior Brasil? Que eu fiquei sabendo que tá feia a coisa. Faz efeito por até 72 horas e com Forte-Rete você vai voltar a ter aquela relação prazerosa com muita energia, muito mais ânimo, vigor, disposição. Aliás, eu tô precisando tomar, hein? Você tem que ligar agora 3401-6800 e saber tudo sobre o Forte-Rete. Por ser natural, qualquer pessoa pode tomar sem preocupação, mas é importante você ligar e ter mais informações através do 3401-6800. Tire suas dúvidas, receba em casa o Forte-Rete, vai chegar aí na sua casa e ninguém vai saber que você está comprando, porque a caixa é discreta. Ninguém vai saber que ali dentro tem Forte-Rete. Você também não tem que explicar nada para ninguém. Então você vai ligar agora, 3401-6800 e comprar o melhor. Chega na sua casa, no seu trabalho aí, rapidinho, e você vai virar um sex machine, como o Marcelo Oliveira, como o Gilvan de Pinho Tavares, como o Alexandre Matos, como o Guilherme Mendes e como o Marconi Barbosa. Aliás, o Marconi pediu foi um fardo. Tá feia a coisa aí, meu Deus do céu. Quinteto fantástico. Eu falei trio de guerra, eu sou quinteto fantástico. Olha aqui, depois do jogo ontem, o goleiro Fábio falou da importância do título. O técnico Marcelo Oliveira disse que já pensa na decisão da Copa do Brasil e o diretor Alexandre Matos disse que o clube tem uma dívida para acertar na quarta-feira. Fala, mas só dá ele! Grande Luciano Dias, esse trabalho, Luciano Dias, tem que pedir aumento. Roda aí. Everton vai entrevistar agora o capitão Fábio. Fábio, mais um título com a camisa do Cruzeiro. Emoção grande, né? Uma bênção, né? 6, 7 meses de trabalho aí. Muita luta, muita... É o melhor goleiro do Brasil, Fábio! Puta! Parabéns a nós, melhor de tudo, parabéns. E o grupo merece, né? A união, a família que nós se tornamos. Cada um respeita o momento de cada um. Isso que é fundamental aí na nossa vida, não só dentro de campo, mas fora também. Tem que comemorar, na verdade, hoje, né? E é uma reunião mais discreta, dormir mais cedo, porque tem que recuperar. E amanhã, a partir de amanhã, respirar a final da Copa do Brasil. O adversário tem uma vantagem importante, mas eu acho que é possível. É possível porque os jogadores se superam a cada jogo, porque vai ter 50 mil pessoas nos incentivando e a gente vai lutar muito por esse título. Marcelo, você tem noção da história que você está fazendo no Cruzeiro, até mesmo no futebol brasileiro, conseguir 2 títulos consecutivos no Campeonato Nacional, uma missão nada fácil. Eu tenho noção do feito, porque só aconteceu, parece uma vez com o Muricy, né, de fazer assim consecutivamente. Mas isso não é meu, isso é nosso. É um trabalho em conjunto, diretoria, comissão técnica muito ajustada, tanto aqueles que foram comigo quanto aqueles que são do Cruzeiro, e jogadores que responderam bem ao trabalho, né, a intensidade do trabalho, as orientações e entenderam que unidos a gente podia chegar longe. A normalidade do Cruzeiro é essa, a normalidade de estar no topo, brigar pelo topo, brigar pelos grandes títulos. Nós voltamos à nossa normalidade, é isso que nós vamos tentar manter durante muitos anos. Só agora Libertadores. Calma, né? Primeiro nós temos uma conta para pagar na quarta-feira, né? Ela tem dia e hora. Dia 26, 22 horas. Nós temos que pagar essa conta primeiro. Depois nós vamos pensar nos próximos anos. A conta é jogar melhor, jogar com mais intensidade, fazer o resultado e ser campeão de novo. Ontem ele explicou o que é, porque até então eu não sabia o que era essa conta. Eu não entendi o que ele falava. Eu sinceramente não sabia, então ele explicou.
Eu tô com umas atrasadas lá em casa, Márcio. Você podia me dar uma ajudinha. Também. Você tá falando demais hoje. Que é isso, falei só na abertura e depois... Mas você tá falando muito. O que mais você quer falar? Não sei, agora você me reprimiu. Não, você também tá com conta atrasada. Aliás, falar em reprimir, falar em repressão, amanhã nós vamos mostrar aqui uma carta que foi enviada para a imprensa do seu Juliano Bozano, que vai comandar o quadro de arbitragem na Federação Mineira de Futebol, que eu até não sei porque que buscaram em Santa Catarina. Amanhã nós vamos falar dessa carta aqui, tá? E nessa carta, resumidamente, essa carta está coagindo, principalmente quem é da imprensa, que daqui para frente nós só vamos autorizar, só vamos aceitar o ele errou ou ele foi mal no jogo. Ah, seu Juliano Bozano. Pautar a imprensa? Amanhã nós vamos querer pautar a imprensa do que deve falar ou não. Então tá, quando o árbitro errar no jogo, vamos todo mundo processar o árbitro. Aí fica fácil demais, né? Amanhã nós vamos mostrar essa carta aqui. Coagindo a imprensa. E não é só a imprensa, não. Coagindo qualquer pessoa que fizer declarações contra a arbitragem. Você está de brincadeira. Fala, Cadu. Fala do Alexandre Matos. Fala de tudo que você quiser falar. Aproveitando o gancho da entrevista do Alexandre Matos, as pessoas têm que lembrar que quando ele chegou ao Cruzeiro, o plantel era um dos piores da história do clube. O Cruzeiro tinha jogadores muito fracos, o Dimas estava com uma espécie de filosofia ali de achar que dava para fazer futebol em clube grande, competitivo, com jogadores medianos, com custo baixo para os padrões do futebol. O Alexandre Matos entrou pensando grande e como uma locomotiva, foi avassalador, saiu contratando todo mundo. E o Cruzeiro, num piscar de olhos, de um dia para o outro, virou um time com um plantel muito fraco para o melhor plantel do Brasil. Foi uma coisa absurda, quase sem precedentes na história do futebol, com relação ao grau da mudança e ao tempo curto com que ela aconteceu. Ele mudou o plantel praticamente inteiro, trouxe 11, 12 jogadores e todos viraram muito importantes, a maioria titular ou então titulares, ou então reservas que tiveram ali seu papel compondo o grupo com qualificação ao longo do tempo. Então, ele é sim um dos principais responsáveis, é claro, fez isso em parceria com o aval e com a sabedoria do Dr. Gilvan, então você tem que sempre tratar o trabalho dos dois como uma dupla mesmo, porque há sintonia ali. Mas olha, é até um diretor de futebol pouco badalado no cenário nacional pelo tamanho do que ele fez. A gente vê as TVs de fora, os canais a cabo, por exemplo, praticamente morando em Belo Horizonte por causa do sucesso dos dois times daqui. Fala-se muito do Marcelo Oliveira, muito do elenco, muito do Dr. Gilvan, da torcida. E parece que na imprensa de fora, o trabalho do Alexandre Matos ainda não é tão reconhecido. Mas os clubes já reconheceram. Tá os clubes sim. Os clubes sim. Agora, mídia, né? Quem é o Rodrigo Caetano, por exemplo, perto do Alexandre Matos? Se a gente for analisar nesses dois últimos anos. Quer dizer, eu estou perguntando, eu falei o Rodrigo Caetano, que é o dodói da mídia nacional, né? Aquele cara que tem uma fala pomposa, tem uma certa pose. Ele não estou dizendo que é um mau profissional, mas não fez absolutamente nada nos dois últimos anos digno assim de nota, e o Alexandre Matos fez algo absurdo. Nem na boa fase do Rodrigo Caetano ele fez algo que o Alexandre Matos nesse parâmetro. E então, muito parabéns. Tranquilamente, né, Cadu? É bom a gente lembrar, essa transição do Cruzeiro não foi feita com escândalo, não teve lista de dispensa, tá fora fulano, tá fora... Não teve isso, ele levou o pessoal pra toquinha, ficaram lá, foi aos poucos, ele foi trocando um ou outro, então foi muito tranquilo. Everton, e aquilo que... É que a Dimara estava falando. É que a Dimara estava falando e eu estava com o Júnior Brasil aqui meio que na... Aí eu falei, parei. Você fez aquela coisa, entrou. Olha para um lado e rola para o outro. Eu falei, tá na minha hora. Aquilo que o Cadu falou, a Dimara complementou, muito verdade. O Dr. Gilvan, ele demorou um pouquinho quando ele entendeu como que a coisa tinha que funcionar, buscou o Alexandre, delegou poderes a ele. O Alexandre, uma vez eu conversei, ele disse, aceitou, né? Eu estou começando, então tem que ser avassalador. Veio de uma América, já tinha uma bagagem, e aí a gente tem que lembrar, o Cruzeiro teve ousadia quando buscou um Goulart, um Everton Ribeiro, meninos que estavam despontando, o Marcelo fazendo avaliação, buscou agora nessa parada, a gente tem que lembrar, arriscou no Samúdio, que começou muito bem, o Manuel, tantos outros jogadores que o Cruzeiro investiu sem abrir mão. Marquinhos execrado. Marquinhos, buscou um cara que Bruno Rodrigues execrado no Santos. Bruno que estava lá no Santos. Everton Ribeiro criticado no Cruzeiro. Na primeira leva, nessa segunda. Agora que o William, Corinthians não quis mais. O William investiu uma bolada no Quando o Dagoberto foi contratado, lá no Sul falaram que não sai do DM, e que não sei o quê. É jogador problema. Problema ele não deu nenhum. E aqui, e aí eu vou dizer um detalhe que a gente não pode descartar também, e que isso aí mostra, e aí tive até ontem com ele, o Bruno Vicentim, é a base.
A base também é importante. O Cruzeiro valorizou essa base. A gente tem um Eu aposto que ele ficou do lado do seu camarote. Pô, eu não tenho camarote. Um dia eu chego lá, na hora que eu ganhei. Mas foi ou não foi? Não, foi ou não foi? Você já sabia demais. Não, é porque eu já fiquei no mesmo lugar que você. Então, assim, essa base também teve seu valor, teve seu espaço, isso é muito bacana. E o principal, uma coisa que eu falo há muito tempo, não adianta você fazer um grupo, um elenco campeão com 26, 27 jogadores. Tem que ter em torno de 29 a 30. E o Cruzeiro entendeu isso também, um grupo qualificado. Fala muito agora, bem, obrigado, Brasil. Olha aqui, bastidores do Tetra. E para você que ainda não viu, porque as redes sociais, evidentemente, que é um percentual muito pequeno de pessoas que estão nas redes sociais. A maioria não tem. Então o Volante Newton, ele, pô, ainda bem, já pensou se todo mundo tivesse rede social, estaríamos Você mortos. já tem mala, meu Deus. Eu vou falar um palavrão aqui. O Júlio não tá aí, pode falar. Sabe o que eu acho? Duca, quando o cara escreve assim, aí, seu trouxa, você torceu contra. E aquele outro que a gente chegou aqui, tava comentando dele, que criticou todo mundo por torcer pro time, menos o cara entre nós que torce justamente pro rival. Assim, os caras... É difícil, Mar. Olha aqui. Então, o Volante Newton postou em sua rede social um vídeo de dentro do ônibus do Cruzeiro, na chegada ao Mineirão. Ficou realmente sensacional. Veja aí. Fabão, o cara lá fica na dele. É isso aí, Deus no coração de todos. Aí não precisa nem falar, rapaz. Aqui é bagagem demais. Que não tem mais nem espaço pro passaporte, rapaz. Olha só, Nego Júlio. É isso aí. Olha lá, Samujão filmando, pegando lá. O momento todo junto. É isso aí, é nóis, Farias. Gostei. Parabéns aí, filhão, meu querido. Olha lá, Piva, é o Piva, é o Piva Snoop Dogg, pai, é o Snoop Dogg, é isso aí, na massa, tudo junto, olha lá, garoto Neném, é isso aí, Ney, vamos lá, garoto, olha lá, Euricão, estamos todo mundo na massa, é isso aí, molecote, olha lá, a festa lá fora, é isso aí, ó, chegando no Mineirão, todo mundo aqui. É isso aí, em busca do tetracampeonato, é o Cruzeiro na veia, nós somos tetra, sim! Não, mas vai pro lado, porra, você tá maluco? Aqui o nosso motorista, concentrado, para não pegar ninguém, vamos lá. Tem que ter concentração não pegar mesmo. Ninguém. Agora, se o cara não jogar depois disso aí, brincadeira, né? É muita emoção na chegada. Em todo o trecho próximo ao Mineirão ali, a festa foi intensa. Olha aqui, deixa eu dar um recado para você, meu amigo. Você que não abre mão de um ótimo atendimento e preza pela segurança da sua família, principalmente. Eu faço as revisões do meu carro na Quick Lube todo dia. Vou dirigindo tranquilo para minha Divinópolis e pago R$ 4,70 naquela desgraça lá do pedágio. Porque sei que foi um serviço de extrema excelência. Você está sem tempo, então preste atenção. Você vai ligar para a Quick Lube, ela está preparada para te atender, marcando o seu horário pelo telefone que está na sua tela. A Quick Lube também realiza outros serviços, como troca do fluido da direção hidráulica, faz higienização do ar-condicionado do seu carro, troca o fluido de freio e muito mais. E se você tiver alguma oferta, leve na Quick Lube que ela cobre na hora. Sempre tem uma Quick Lube no seu caminho. Tem Quick Lube na Avenida Expressa de Contagem, tem Quick Lube também na Rua do Registro, tem Quick Lube no centro de Belo Horizonte, tem Quick Lube na Avenida Vilarinho, tem Quick Lube na Avenida Tereza Cristina, atrás da PUC. E tem promoção. Os 15 primeiros que ligarem e marcarem a troca de óleo, agendamento, fizerem um agendamento, vão ganhar uma miniatura da Ferrari 458 da Maisto
é de aço, amigo. No dia 15 de dezembro, a Quick Lube vai sortear uma camisa oficial do Galo e uma do Cruzeiro. Atenção, hein? Válido apenas para óleo sintético ou semissintético. Mas tem que agendar pelo telefone. Então você vai ligar 3399-7010, agendar a troca de óleo, vai trocar o óleo e, de quebra, vai levar a Ferrari que está aqui ao meu lado. É da Maísto, é original. Se você é criança e está assistindo o programa, dê birra, chore, peça para o papai. Diga que não vai à escola se o papai não trocar o óleo na Quick Lube. 3399-7010. A gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos só, e daqui a pouco a gente volta para a sequência dos donos da bola. Tem muito mais do Cruzeiro. Vamos falar da arbitragem também no Sul. Calma, torcida atleticana, calma. Vamos falar da arbitragem no Sul lá no último sábado também. Já já a gente volta. Os donos da